Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 555 e minguando até 735 dias, 22 de junho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 555, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, parte 23, Consciência do Corpo, parte 5. Ficou muito interessante tudo que fora dito nesse título, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras. Eu dividi ele em quatro partes, né? Consciência da palavra, consciência da vida, consciência do corpo. Nós estamos com um subtítulo sobre a consciência do corpo. Tudo que está sendo dito sobre essa consciência do corpo, nós estamos na quinta parte, foi de extrema importância. Vou colocar na descrição do vídeo a abertura deste título e vou dar também uma referência para que vocês possam aproveitar o máximo possível deste contexto, certo? Destes blogs diários, tudo que está sendo produzido. Não tire conclusões precipitadas de nada, faça o trabalho de conscientização. Eu estou no blog de 555, e já foram produzidos 555 blogs diários. Vocês fazem o trabalho de conscientização, não faça pouco caso para que vocês deixem de ser essa vítima social. É muito interessante que vocês se permitam para este blog diário. Eu me permito para este blog diário, eu permito a minha consciência evoluir dentro deste blog diário, certo? Eu faço esse tudo, né? Faço o trabalho de conscientização sobre tudo que está sendo dito. Eu vou tendo consciência da mesma forma que vocês estão tendo, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog anterior, um blog que antecipe a esse, um blog que antecedem a isso, para que vocês tenham praticidade em acompanhar tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Também deixo a abertura deste título, Os Quatro Planos Espirituais da Palavra, e também deixo uma referência desse título, Os Quatro Planos Espirituais da Palavra. Também vou deixar a abertura do subtítulo, né? E vou deixar uma referência também do subtítulo. Eu estou trabalhando com 5 blogs diários, né? 5 ou mais, não sei te dizer exatamente. 5 blogs diários na descrição. Quando vocês descem na descrição, você vai ver 5 blogs diários, tudo bem especificado sobre aquilo que está tendo dito aqui. Vocês não vão ter dificuldade quando vocês chegar a abrir aquilo que tem dentro da descrição do vídeo. E vocês vão compreender o que está sendo dito, ok? Faça esse trabalho de conscientização. Se você não viu o blog anterior, vejam que é uma continuidade. Todos os meus blogs diários são uma continuidade. Se você pegar pelo meio, talvez você não tenha compreensão, não entenda nada que está sendo dito. O correto é você fazer trabalho de conscientização e, se possível, vocês vejam todos os 555 blogs diários já produzidos. É muito interessante que vocês façam isso, certo? É muito interessante que você faça isso para se conscientizar e para que você possa deixar de ser essa vítima social, ok? Eu também tenho por hábito deixar uma playlist, né, no card. Vocês abrirem o card, você vai ver a playlist.
Essa playlist eu vou fazer ela de 500 a 600, né. Eu tenho por hábito fazer uma playlist de 100 em 100 blogs, porque talvez vocês estejam dentro do ônibus, vocês não têm tempo para ficar olhando a tela do vídeo. Eu aconselho que vocês faça apenas o áudio, né, porque pelo áudio ele já tem muito bom para você acompanhar. Esses blogs diário ele está mais centralizado para que vocês trabalhem apenas com áudio. A expressão é importante, sim, é muito importante, mas não é nada que vocês possam perder, né, porque a expressão, se você está acompanhando todo, por exemplo, você viu a abertura desses quadros, porque a única coisa que nós temos aqui, né, de expressivo é que sobre a expressão visual que pode explicar uma escrita, né, são esse quadro diário, né. As outras são umas expressões minhas mesmo, né, que às vezes eu tenho por hábito fazer gesto, sinal, né, mas isso pode ser considerado, se você estiver apenas ouvindo, tem uma relatividade produtiva da mesma forma. Quando eu estou, né, deslocando para o meu trabalho, eu tenho por hábito fazer ouvir tudo que for dito, trabalhar mais com aquilo que eu estou ouvindo, isso dá muita consciência, certo? A expressão, ela vale muito, é muito bom, ela é muito explicativa, certo? Mas quando você não der para ter, não está observando a tela do vídeo, você pode, né, estar só ouvindo. O importante, muitas das vezes, é para que você tenha consciência e deixe de ser a vítima social. Se vocês podem fazer os 2 ao mesmo tempo, né, olhar a tela, né, e ouvir, é muito produtivo também, muito explicativo. Vocês vai ficar bem, compreendido, interagido com a expressão, com, né, tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, né. Tudo é sobre os seus interesses, aquilo que você quer relacionar a você aquilo que é mais prático, de forma que vocês não deixem de fazer o trabalho de conscientização, de acompanhar, certo? Entenda que eu estou dizendo isso porque a gente entende que às vezes nossas responsabilidades são muito pouca, em questão que a gente está ocupado com muitas outras coisas, não estamos preocupados com aquilo que possa ser bom para nós, talvez, e a gente não tem inteiramente consciência se a gente vai querer dedicar o tempo que para você fazer isso. Existe várias formas de você entender o que possa ser bom, o que possa ser ruim. Mas eu aconselho a vocês que fazem esse trabalho né, de uma forma ou de outra, se permite livremente, para que você possa ter consciência, entenda isso. Vamos para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade. Eu parei falando das línguas, né, daquilo que representava o nosso interior, a língua que representa o nosso interior, a língua que representa o nosso exterior, muito bem explicadinho no blog anterior. Veja lá para que você está entendendo tudo que está sendo dito. Essas 2 línguas é muito interessante que vocês compreendam ela, certo? Que no tempo de Guerra Fria ela vai ganhar uma transformação, ela vai ser transformada. E às vezes eu fico lembrando, né, de quando, né, a Emanuel transformou a água em vinho. Eu fico pensando nessa ideologia. Aí depois, veio um cidadão, né, e diz que o vinho melhor viria por último, né, o vinho melhor viria por último. O que que eu quero dizer? Nós temos uma consciência interior, as nossas palavras da vida, a palavra da vida, ela dá para nós uma consciência interior, ela representa a nossa vida. O vinho representa a alegria, a relatividade do nosso eu interior com o nosso corpo emocional que estão se perdendo no tempo de uma determinada situação e que ele vai ganhando as expressões dentro da sociedade, ela vai ganhando uma relatividade com o nosso corpo emocional vai ganhando uma relatividade com o tempo, ele vai interagindo isso de todas as formas, certo? Aí, transformar o água em vinho, a água para mim representa o espírito e o vinho representa a vida, significativamente falando, né? Então nós temos os 2 juntos, nós temos aqui uma consciência, a palavra da vida.
certo? Os dois juntos nós temos a palavra da vida, uma relatividade e uma consciência. Então quando nós temos esses dois no interior, uma consciência desse corpo emocional dando a palavra da vida, nós temos uma relatividade. A relatividade é aquilo que nós estamos manifestando, a palavra da vida, nós estamos dando uma relatividade, nós estamos manifestando a relatividade, então nós estamos sendo gloriados aqui por fora, ganhando uma origem, dando uma origem para esse nosso corpo emocional, certo? Dando uma origem para o nosso corpo emocional. Existem formas para que a gente compreenda isso, ok? Entenda, ok? Separadamente. E consciência interior e a verdade na presença do corpo. É que é isso que eu quero dizer, né? Transformar verdade na presença do corpo. Daquilo que poderia ser ruim, nós temos a transmutação daquilo que é realidade e daquilo que não pode ser realidade. Que hoje a realidade é o anticristo, né? O vinho ruim, tá, né? Sei lá, eu não sei, só para que vocês acompanhem o raciocínio. Vamos lá, então, né, só para que vocês entendam o ideal das línguas. Línguas, ela ganha uma transmutação no tempo, né, de acordo com aquilo que nós dependemos socialmente. O que ganha a transmutação realmente é aquilo que nós manifestamos. Dentro de nós não ganhamos transmutação, mas as pessoas, ela costuma fazer disso uma dependência, e dessa dependência ela se permita ser manipulada e manipula da mesma forma. Todas as pessoas que se permitam ser manipuladas, elas são manipuladoras, ok? Entenda isso. Toda aquela pessoa que são dependentes, elas são dependentes, ela também depende de alguém, ela também ela se torna, ela tem necessidade de dependência emocional, ela depende, ela manipula a emoção, ela depende, ela manipula, ela faz isso, ok? Todas as pessoas que manifestem algo, dependência, ela manipula a emoção de uma certa forma, ok? Entenda isso. Vamos para a leitura deste contexto. Entre linhas de pensamento sobre o que for interior e exterior, podemos conhecer que estas duas línguas interagindo com um corpo mais palavra forma a glória de um corpo comum. E se não for a glória de um corpo comum, é chamado de terceira língua desta consciência. Uma língua onde possamos criar o nosso relacionamento, sendo mais específico, o anticristo. Esta língua explica o significado, todavia, não explica o sentido, pois este mesmo é imaginário. Esta imaginação pode ser de uma consciência querendo se realizar com o seu corpo emocional, ou de uma consciência chamando os outros corpos em juízo eternos. Evidentemente que o significado não pode explicar a vida desta consciência que esteja habitado no corpo, pois a consciência que esteja habitado é a relatividade do corpo emocional interagindo no tempo presente desta relação e podendo explicar um espaço ou uma relatividade entre um corpo e outro. Ou a relatividade entre outro corpo e que seja emocional. É relativo desta sua emoção. E evidentemente que tudo é uma ação independente de outro corpo emocional para relacionar a emoção aceita deste corpo emocional. Vamos lá para a expressão livre. Esses contextos todos, eles são muito ricos de expressão. Eu fico muito, sabe, quando eu estou lendo, você vê que eu saio da sintonia, da semântica, das pontuações, né? Porque eu fico pensando o quanto isso é interativo, quanto isso é uma coisa boa para ser apresentado dentro do blog diário. Vamos lá por parte, vamos lá. Entre uma linha de pensamento sobre o que for interior e exterior, podemos conhecer que essas duas línguas interagindo com um corpo
mais palavra. Beleza. Vamos parar aqui. Corpo mais palavra forma a glória de um corpo comum. Corpo mais palavra. Tá vendo aqui, olha? Nós temos um espírito aqui. Existem os blogs diários que eu fazia outra montagem, né? Outras estrutura para representar isso. E nas estruturas anteriores, tá aqui. Nós temos um espírito aqui representando essa vida, e nós temos um espírito aqui representando este corpo. Então, este espírito é a palavra que vai representar a vida, e este espírito é a palavra que vai representar o corpo. De uma determinada situação, no livro de Gênesis, nós falamos desse espírito, Deus falou esse espírito de vestes, né? Que Deus formou veste para Adão e formou veste para a Eva, certo? Então, essas são as duas línguas de Deus, certo? De uma determinada situação, se você quiser aprender isso mais, esse espírito vai ao sentido, o sentido ele vai estar habitado dentro do corpo, e esse espírito é o significado que vai estar desabitado desse corpo, criando uma linha entre a relatividade do tempo junto a esse corpo emocional, que de determinada situação, esse corpo ele vai representar essas três espiritualidades, né? Espírito, vida e corpo. Ele vai representar esses três, né? Daqui para cá, ele vai representar um tempo, um plano evolutivo, pode representar o poder de Deus, pode representar o Cristo, pode representar a glória de um corpo comum, pode representar o anticristo, pode representar uma relatividade entre o corpo emocional, pode representar a cabeça do marido, pode representar. Tem várias possibilidades. Pode representar um empresário, pode representar várias coisas dentro da sociedade, de forma que ele está dentro da sociedade. O que o contexto está querendo dizer? Né? Palavra, a palavra, corpo mais palavra. Que em determinada situação, esse espírito, ele é palavra, certo? Eu coloquei aqui espírito para que nós possamos compreender o que o espírito, do espírito, nós temos espírito, do espírito nós formamos palavra, da palavra nós formamos a vida. Da vida nós damos a consciência para o corpo, e do corpo nós manifestamos esta consciência dando uma relatividade para o exterior do corpo. Então aqui nós vamos ganhar, essa palavra vai ganhar uma ideia de significação, e significação ela é bem espiritual, não tem nada mais de emocional, ela vai ganhar uma significação. Por exemplo, eu estou avistando o meu relacionamento social, eu estou vendo o corpo dele, ele é expressivo, então isso é uma significação para mim, porque está depois do meu corpo, meus olhos está alcançando certa altura sobre aquilo que eu posso ver, né? Está longe de mim, não tem nada a ver, não está habitado em mim, está longe, está a 10 metros na minha frente, mas eu estou vendo o meu relacionamento social. Então ela vai ser significativa para mim, ela vai ser expressiva, porque o sentido vai estar habitado dentro dela. Porque o sentido é a própria consciência dela. E ela vai estar me vendo, o meu corpo é expressivo da mesma forma. E o meu sentido vai estar comigo. Então eu vou estar sendo significativo para ela, certo? Então o meu corpo vai ser expressivo, o corpo dela vai ser expressivo à medida da forma que eu esteja avistando o meu relacionamento social e à medida da forma que ela esteja me vendo. E tudo isso vai ficar significativo. Então, aqui é a palavra, certo? Palavra. Então, corpo mais palavra, nós formamos o quê? Nós formamos o quê? A glória de um corpo comum. É isso que o contexto está querendo dizer, certo? É isso que está querendo dizer. Esta glória do corpo comum é uma relatividade sobre aquilo que você é e sobre aquilo que você está manifestando dentro da sociedade. Pode dar uma relatividade com outro corpo emocional, né? Pode dar várias, igual estou tendo dito, várias formas de relacionar, né? Várias possibilidades. Veja os blogs anteriores e você não vai ter dúvida disso. Essas duas línguas interagindo com um corpo mais palavra forma a glória de um corpo comum. Então entendemos isso, né? Ok. E se não for a glória de um corpo comum, agora nós vamos gerar uma complexidade, ok? Vamos gerar uma complexidade. E se não for a glória de um corpo comum, é chamado de terceira língua desta consciência. Terceira língua dessa consciência. A nossa Bíblia significativa,
ela ganhou muito essa ideia da terceira língua. Terceira língua é tudo aquilo que nós criamos, né. O homem vai ser o quê? Vai ser o quê que o homem vai ser? Animal, né, a Bíblia é significativa. "Ah, eu vi 3 leão, eu vi leão, urso", por exemplo, "eu vi uma águia", né. Aí o livro de Apocalipse vai falar isso. Ou seja, significativo, o livro de Apocalipse é 100% significativo. Isso dá uma característica, uma terceira língua ao anticristo, ao antissocialismo, daquilo que nós não podemos compreender. Qualquer livro hoje que você pega dentro da sociedade, você vai dizer: "Ah, que legal, né, esse livro tem uma relatividade conosco, nós que somos seres humanos". Não, não tem. Não vejo nenhum livro que não tem, característica significativa. Não tem. Não existe. Não existe, livro que tem uma característica. Pode ser que sim, né, sei lá. Existe fatos reais, né, eh, fatos reais. Determinada situação, sim, né, existe fatos reais, né, existe sim. Mas o que eu quero dizer? Quando nós tratamos de ideologia, vai ficar muito significativa, as coisas vão ficar significativa. Então essa terceira língua é uma criação daquilo que nós podemos dizer. Hoje eu vejo muito dentro da sociedade alienígena, por exemplo, é um estilo de linguagem que foi adaptado para este tempo, estilo de linguagem alienígena, extraterrestre, né. Tudo, existe livros de várias formas para escrever isso, tudo ela ganha uma significativa, né. Às vezes, o que eu quero dizer? Mesmo que se for uma coisa da relatividade, hoje ela se torna em ideologia, ela se cria ideologia para isso, certo? Cria ideologia. Por quê? Nós estamos trabalhando na força de união. Automaticamente, de uma forma consciente ou inconsciente, ela ganha uma significação, ela é criada, né. Entenda isso. Para quê? Para se comunicar por códigos, para que as outras pessoas que esteja evoluindo não compreendam o que está sendo dito, para que elas fiquem confusas mesmo, tal, ou sei lá, eu não sei. Só para vocês entender, ok? Existe diversas formas de expressar isso, o que possa ser correto, o que possa ser errado, certo? Entenda isso. Uma língua onde possamos criar o nosso relacionamento social, sendo mais específico o anticristo, né? Bem explicado, é o que eu estava tendo dito. Isto explica que o significado, isto explica o significado, né? Isto explica o significado. Todavia não explica o sentido. Né, eu já tenho explicado isso logo no começo na hora que eu comecei a me expressar, fazer a expressão livre, né, eu estou na expressão de uma pessoa, então eu sou um significado para ela. Ela está na minha expressão, eu sou um significado para ela, porque as minhas vistas vai se tratar daquilo que eu estou vendo, vai tratar-se isto significativamente, ok? Entenda isso. Pois este mesmo é imaginário, né? Esta imaginação pode ser de uma consciência querendo se realizar com o seu corpo emocional, né. Existe muito isso, né, é isso aqui que eu queria falar. Existe muitas consciências querendo se realizar com o seu corpo emocional e absorvendo a ideologia, e muitas das vezes eles dão a vida para defender essa ideologia. Ideologia, defender ideologia com a sua vida. "Ah, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Ah, não, vou matar você porque você não está de acordo comigo". Como é que é isso? Entenda que são coisas imaginação das pessoas. Eu já vi muita gente bravo, né, defendendo Jesus. Mesmo porque, entenda, muitas pessoas falam assim: "Ah, mesmo que Jesus é Deus", se tiver uma consciência, Jesus, Deus, vamos supor isso. Você acha que Deus vai precisar que homem, corpo emocional comum, vai ficar defendendo ele no tribunal? Não vai. Vê a experiência que Deus passou para Pedro, né? Emanuel passou para Pedro naquele tempo. Pedro queria fazer covardemente uma guerra física, emocional, né? Cortou a orelha do soldado. Falou assim: "Isso aqui é para você não ouvir o que está sendo dito". Vamos dizer isso. Ideologia é para isso. Aí Deus fo aí Emanuel foi colocar a orelha de volta: "Não, não, você não entende nada, Pedro, de que tá faz que dos planos do meu pai. Não é assim que funcionam as coisas, Pedro, não é dessa forma, certo? Não é assim.
Mas aí Pedro queria fazer aquele tanto de sangue, por exemplo, derramado para defender um corpo emocional. E a guerra ia continuar, e o inimigo ia continuar reinando sobre nós, né? O espiritual, o mundo espiritual ia ficar muito trevoso, né? Igual hoje, por exemplo, mas sem domínio. Hoje não, Deus tem o domínio do mundo espiritual, é dele. O mundo espiritual é dele. Vê aí, grandioso demais. Eu gosto muito daquela expressão, né, que Deus fez ali um vestido para Eva e fez um vestido para Adão, um vestido para Eva, né. Aí, quando Caim veio, né, Jesus veio a matar Emanuel, Caim veio matar Adão, Jesus veio matar Emanuel, né. Aí, o que acontece? Deus, ele ganhou todo o poder, né, em tudo, né. Que acontece? Deus, ele é espiritual, ele é grandioso, entenda o que eu quero dizer. Existe uma expressão que eu quero dizer, certo? Ok, vamos seguir em frente. Pois vamos lá, esta língua explica o significado, todavia não explica o sentido, pois este mesmo é imaginário. Esta imaginação pode ser de uma consciência querendo se realizar com o seu corpo emocional, né? Uma consciência. Ou de uma consciência chamando outros corpos em juízo eterno, né. Chama todo mundo aí, deixa todo mundo, junto aí, que Deus vai vir com o seu juízo, só isso, tá. Aí se você quer entender o que que é domínio sobre todas as coisas, que Deus ganhou, né, todos, que Deus tem o domínio de todas as coisas, entenda isso. Deus usou essas 2 línguas e chamou todo mundo ao juízo e é isso que vai ser, né. Nem não tem poder para o homem que não. Homem poder, o homem tem poder. É isso que eu quero que vocês entendam. Tem um homem poderoso, não. As pessoas ficam aí temendo o homem. Ah, o anticristo, blá, 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 blá. Ah, tá, 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 tá. Você entende como é que é as coisas de Deus? Como é que é a espiritualidade? Como é que ela é linda? Né? Entenda isso, né? É poder de Deus, né, não é do homem não. Nós somos um corpo frágil, você vê aí os nossos corpos emocionais se perdendo no tempo, cada dia que nós vamos passando, nós vamos se perdendo no tempo, não tem poder não, nós temos, uma simplicidade, uma realidade para a gente quanto mais simples a gente for, mais em paz a gente fica, mais realizado a gente fica. Querer poder, que coisa é essa? Que mau proveito, né, que mau proveito para um corpo simples. Aí entenda isso, para Deus isso é muito bom, isso é útil, a espiritualidade trabalhando tudo a favor dele, porque ele é espírito, porque ele é grandioso, né, então não tem inimigo para ele não, tem inimigo não, Deus não tem inimigo, Deus não tem inimigo, vocês que se faz inimigo de vocês mesmos, só isso, só isso. Ou seja, Deus também não precisa que ninguém fica defendendo ele não, Deus não é uma vítima, vocês são uma vítima, entenda isso, a espiritualidade é dele, o poder é dele, entenda isso, você não precisa ficar querendo defender Deus, não precisa ficar defendendo Deus não. O que você precisa? Você precisa amar Ele, amar Deus pelo que Ele faz. Hoje está muito complexo, por exemplo, para você ter uma relatividade com essa divindade, tá? Porque as pessoas estão muito enganadas, tá? Depois na hora que você tiver consciência de tudo, você vai entender, ah, é assim mesmo, né? Tinha que ser assim, né? Tá bom. O Senhor é muito gracioso da mesma forma, certo? Você que me criou, você fez a perfeito, está continuando a ser sendo perfeito para nós. Evidentemente que o significado não pode explicar a vida desta consciência que esteja habitado no corpo, né? Já tenho explicado isso, né? O significado ele é bem pequena expressão. Eu gosto de comparar o significado com as escritas, né? Aquilo que você possa ver, isso é significado, a escrita. O sentido é aquilo que nós entendemos de cada coisa, né? É aquilo que nós entendemos de cada coisa. Lá no fundo dessa escrita aqui, dessa arquete, dessa estrutura, você tem um fundamento. O fundamento é o sentido de tudo. O significado é isso que você está vendo. Você não entendeu nada? Não tem sentido. Você não tem fundamento. Não faz sentido. Não faz sentido para você. Você não tem consciência. Se não faz sentido, você não tem consciência. Se não tem um fundamento, você não tem raiz.
tudo isso vai explicando que nós somos consciência interior. Se você não tem nada disso, aí você está sendo só significativo, criando essa terceira língua, né, relacionando isso. Ah, eu vou defender Deus no tribunal, sei que tem lá. Entenda que que eu quero que vocês entendam? Jesus, significado, significação, né, de significação. Significação do corpo emocional, significação do poder de Deus, o Cristo, significação, Jesus, significação, tudo aquilo que nós podemos ver, tudo aquilo que nós está desabitado, nossos corpos emocionais, significação. É, Jesus e, esse espírito flexionado do nosso corpo, ele, o que eu posso dizer? Entenda o que quer dizer. Ah, eu posso usar isso por uma coisa boa, para me manifestar coisa boa, né, coisa boa, certo? Se você começar a manifestar coisas ruins, você vai perder a sua relatividade daquilo que você está interagindo, o seu corpo junto com o tempo, a sua consciência junto com o seu corpo e o corpo junto com o tempo. Então você vai perder a relatividade. Então tudo vai ser coisas que você está criando. Você está criando Jesus, você está criando seu relacionamento social, você está criando essa grandeza do poder de Deus, esse juízo, você está julgando as pessoas por aquilo que eles é, por aquilo que você acredita que Deus é. Existem várias possibilidades de você estar equivocado sobre o nome Jesus de todas as formas. O que eu posso dizer? É isso. Pois a consciência que esteja habitado é a relatividade do corpo emocional interagido com o tempo presente desta relação e podendo explicar um espaço ou uma relatividade entre um corpo e o outro e que seja emocional. E é relativo desta sua emoção e evidentemente que tudo é uma ação independente de outro corpo emocional para relacionar a emoção aceita deste corpo emocional. Aqui, eu gosto de parar muito aqui. Bom, evidentemente que tudo é uma ação independente. Eu tenho explicado isso no blog anterior, mas nunca é demais dizer isso mais uma vez. A nossa consciência interior, ela é independente para o nosso corpo emocional. Ela é independente. Aí, quando nós vamos para fora, para nós criarmos alguma coisa, né, dentro da sociedade, ou então até mesmo não precisamos de criar. Damos uma relatividade e sermos gloriados aqui, relatividade com outro corpo emocional, relatividade com o poder de Deus, né, que hoje está vindo representado o poder negativo, que é o Cristo, né, um poder que não é poder. Aí, nós pode relacionar isso em diversas situações, né? Esse corpo mais, vou falar isso mais uma vez. Esse corpo mais palavra, ele é muito, muito grandioso, porque eles são expressivos. Esse corpo aqui, ele é grandioso. Quando você tem uma relatividade, uma consciência habitada, ele é muito, 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 muito grandioso, muito, muito grandioso. Só que da mesma intensidade que ele é muito, muito grandioso, ele é perverso, ele é corrupto, ele é, sei lá, ele, sei lá. Na mesma intensidade que ele é uma coisa, ele é a mesma intensidade, ele é negado. Qual é o ideal? De você ter um equilíbrio, você ter um domínio sobre ele, certo? Domínio sobre ele. Qual é o domínio? A relatividade, né? Conscientizando esse corpo, trabalhando essas duas consciências, trabalhando essas duas línguas do sentido, trabalhando assim, as duas, a língua das manifestações da glória de um corpo comum, certo? Que de determinada situação, quando você está desabitado, você vai manifestar a relatividade desse corpo, dando uma relatividade sobre aquilo que você é, e sobre aquilo que você está se manifestando, eles vão se ganhar uma mesma expressão, né? Sentido e significado, sentido e significado, sentido para explicar a sua consciência interior e significado daquilo que você está se manifestando, certo? Depois que eu passo isso, minha realização do tempo, eu saí desse meu corpo, da minha relatividade, todas essas minhas gravações, ela vai ficar como significativo. Porque eu passei da minha linha do tempo, da minha linha de produzir esse conteúdo, então ela vai ganhar um significativo. Essa significação, ela pode ter um fundamento, pode ter um sentido, pode, desde que você
usa a sua própria consciência para se ter essas consciências. Tirando isso, não vai ter proveito nenhum, certo? Por quê? Se você fizer o contrário disso, você vai estar engrandecendo o homem. Se você engrandecer o homem, você vai diminuir você, essa origem linda que de Deus te deu, essa consciência linda, certo? Eu não preciso ser engrandecido emocionalmente, eu preciso que vocês tenham consciência e que na hora que vocês vierem relacionar a mim, você dá uma relatividade para mim ficar, adorando a Deus pela sua graça, pela sua perfeição, pela sua consciência. É isso. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, é muito importante vocês fazer o trabalho de conscientização. Só faça isso se você se sentir realizado, se sentir consciente, certo? Se você não entendeu nada que está sendo dito, tudo bem, tá? Não precisa fazer nada. Vou dar continuidade no blog de 556, certo? Nesse próximo blog de 556, vamos fazer a leitura, parte da leitura do texto, e depois nós vamos entrar com uma expressão livre, certo? E fazer a leitura de tudo que for relacionado nos 4 últimos blogs, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.